Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e a partir de agora você está no Juridicando, nosso bate-papo jurídico que vai muito além do direito. E o nosso tema de hoje é marketing. E para falar sobre o assunto, trouxemos Jonatas Farias, CEO da Bimark, uma das principais agências de marketing da nossa região. Jonatas, seja bem-vindo ao Juridicando. E aí, galera do Juridicando, deixa eu começar elogiando essa vinheta que eu acho que é uma das melhores vinhetas que tem por aí. Eu tava olhando a vinheta antes ali, cara, que vinheta é essa? Quem fez? A gente fez. Muito boa, muito boa. Obrigado pelo convite. Bem, e nós queremos já começando com perguntas difíceis. Bora. Tá? Vamos imaginar que eu queira empreender. Certo. É um negócio totalmente novo. Acabei de sair da faculdade, não sei direito o que vou fazer da minha vida e quero empreender. Quais são os teus conselhos sobre a perspectiva da comunicação para um novo empreendedor? Certo. Eu tenho isso como uma verdade para mim, que eu não só indico, mas também pratico. Por exemplo, eu trabalho com marketing desde os 13 anos de idade. Então, comecei como designer gráfico com 13 anos. Pedi pro meu pai, um dia indignado, Rodrigo, que o meu pai não deu dinheiro para eu ir no cinema com uma namoradinha. E eu disse assim... sempre as namoradinhas, né? Essas mulheres movem a gente, né? Eu peguei e tomei uma decisão no meio da indignação. Disse assim, eu nunca mais vou depender do meu pai. Eu preciso ganhar o meu dinheiro, isso com 13 anos. E então eu bolei uma ideia, já tinha uma prévia na minha mente. E bolei uma ideia, vou virar designer. E aí cheguei no quarto do meu pai, bati na porta e disse assim, pai, eu quero te fazer um pedido só. Tu me dá um computador? E ele comprou o computador pra mim. É só para eu entender que ano foi isso. Eu tinha 13 anos de idade, hoje eu tenho 34, vou fazer 35. Então deve ter sido lá em 2000, acho, né? Por aí, eu sou meio mal de matemática. Meu negócio não são os números. Mas é isso aí, deve ser lá em 98, alguma coisa assim. E foi bem isso a real, assim, eu tava indignado, para não dizer outra palavra aqui, eu tava indignado. E tomei essa decisão, virei designer e comecei a fazer cartão de visita, panfleto e tal. E olha só, passou a minha vida inteira, hoje eu vou fazer 35 anos e eu faço a mesma coisa. A diferença foi que eu fui expandindo o meu escopo, expandindo o meu negócio. Então, pensa comigo, Rodrigo, dos 13 aos 18, eu era um cara, um designer informal. Com 18 anos, eu pedi de aniversário pro meu pai que ele formalizasse o meu negócio. Ele me levou no contador dele, abriu o meu negócio. E é o CNPJ, Rodrigo, que eu tenho até hoje. Então, por que eu tô contando essa história? Porque a dica primordial que eu daria para uma pessoa que está começando hoje é persista, não desista. Porque o Joãozinho pintor, ele pode nunca ter feito marketing, nunca ter feito outdoor, nunca ter gravado podcast. Mas o fato de os anos passarem e o Joãozinho não trocar o telefone celular para as pessoas encontrarem ele, e ele não deixar de ser o Joãozinho pintor, vai fazer com que 5 anos se passem, 10 anos se passem, e indicações virão, e clientes novos virão, os mesmos clientes voltarão, porque o Joãozinho pintor continua sendo pintor. Agora o problema é que o cara começa um negócio e ele desiste, e abre outro negócio e ele desiste, ele abre outro negócio e ele desiste. Então não dá tempo nem de um mercado reconhecer esse cara pelo que ele faz. O advogado, você pode sair da faculdade, você pode passar na OAB, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas se ele desistir ali na frente, ele não vai fazer uma carteira de cliente, ele não vai entrar no mercado, não vai conquistar o mercado. Então, persistência, na minha opinião, é a chave para uma pessoa que vai começar hoje. Não pare. Mas então vamos trazer isso para a advocacia. Certo. O sujeito, e aí é muito mais concreto isso, sai da faculdade, passa na OAB. Tá. Ele nunca advogou, ele não tem cliente nenhum, certo. Ele não tem experiência, não tem família da área, que foi, por exemplo, o meu caso, 20 anos atrás. Certo.
saiu da faculdade e montou o escritório. Tinha uma certa experiência porque eu fiz estágio em escritório de advocacia a minha carreira toda enquanto estudante, então eu estava preparado para advogar quando saí da faculdade. Mas hoje, pensando hoje, e é muito comum tu encontrar as pessoas, né, os estudantes de direito que saem da faculdade e resolvem advogar. Como é que ele vai pensar o marketing? Como é que ele vai pensar o escritório dele? Como é que ele vai pensar a comunicação dele, sendo que ele não tem experiência nenhuma? Quais são as tuas dicas para essa pessoa que quer montar o escritório? Então, é bem pessoal o que eu vou dizer. Talvez até você pense diferente, porque pelo que eu já entendi, você fez diferente do que eu faria. A dica que eu daria para os estudantes que estão nos ouvindo aqui e nos assistindo, a dica que eu daria é que você não abra o teu escritório. A minha dica, a dica do Jonatas. E é num âmbito de marketing essa dica. Não abre o teu escritório. Tá. Se você é tubaronense, vai lá trabalhar no escritório do Rodrigo. Essa é a minha dica. Porque o Rodrigo já tem know-how, o Rodrigo já tem clientes, o Rodrigo já tem um branding no mercado. E já que você usou o termo, né, ele saiu da faculdade, passou na OAB, mas ele ainda não tem experiência. O Rodrigo vai ter experiência, vai ter um time lá para dar um suporte, porque você vai precisar pegar experiência prática mesmo, do dia a dia de um advogado, e lá dentro do escritório, então você vai ter os colegas para você trocar ideia, para você aprender junto, fazer junto e adquirir essa experiência. E no âmbito do marketing, eu iria... o Rodrigo vai me matar depois, mas eu iria ficar assim uns anos com o Rodrigo, pegar uma experiência, pegar um know-how, fazer meu nome lá com o Rodrigo e me lançar no mercado na carona do Rodrigo. Aí depois eu pensaria, então, se lá na frente eu não me torno um associado, alguma coisa assim, e eu tenho muito desejo de ser um empreendedor, porque não quer dizer que você é um advogado, que você vai ser um empresário e um empreendedor, né? São coisas bem diferentes. Quem tem negócio sabe disso. Não quer dizer que você estudou para ser dentista, que você vai ser um baita de um empresário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, mas se você, mesmo depois de ficar uns 5 anos lá com o Rodrigo, você... Continua com o Rodrigo, tá? Não escutem ele. Não, então. se você não tem uma veia empreendedora, se você não entende de administração, de gestão, porque vai envolver muita coisa para você ter teu próprio escritório, fica lá com o Rodrigo. E dá um jeito de ter teus ganhos lá e atingir teus sonhos, teus objetivos e fica lá com o Rodrigo. Mas agora, se você definiu que você é um empreendedor nato, que você vai tentar e tal, depois de ficar alguns anos com o Rodrigo, aí sim abre teu negócio. Então, resumindo, eu não sairia da faculdade, passando na OAB, e de cara abrir meu negócio sozinho. Eu não acho isso saudável e acho que o caminho é bem mais doloroso sozinho. Muitos alunos vêm conversar comigo a respeito do que fazer enquanto carreira e pensam na advocacia e eles começam já levantando as dificuldades da advocacia. E eu costumo dizer que o interessante é tu pensar na tua carreira de advogado antes de ser advogado. Então, tu procurar um escritório de advocacia para fazer um estágio antes de ser advogado é muito interessante porque tu vai ter, enquanto estagiário, toda essa experiência que tu estás falando. Legal. Talvez não vai ter com relação à audiência, porque é mais restrito, mas tu vai ter toda a noção de gestão, de marketing, de corpo, de equipe que um escritório pode te proporcionar. Mas mais do que isso, esse aluno ele tem uma oportunidade, qual é? De construir conhecimento. De escrever sobre as questões jurídicas, tem vários blogs jurídicos, o Jus Brasil, por exemplo, que tu pode publicar vários artigos interessantes. Nós temos lá uma coluna no Jus Brasil e ela não é limitada a escritório de advocacia. O estudante pode postar lá e ter a sua própria coluna, e dependendo de como for os textos dele, a postura dele, os temas que ele vai abordar, qualquer escritório vai ter interesse nele. Sim. E mais do que isso, cliente vai ter interesse nele. Sim. Mas vamos no teu caminho. Vamos imaginar que o sujeito ficou no meu escritório por 5 anos e ele quer empreender. Certo. E vamos pensar isso também fora do escritório de advocacia.
que é uma nova temática. Tá, resolvi empreender. Eu vou ter um estabelecimento, eu vou ter um espaço físico, ou eu vou ter um escritório de advocacia, por exemplo, 100% digital. Sim. Isso é uma nova temática no mundo jurídico e também no mundo de vários empreendedores. Sim. Como eu falei no início, o segredo, na opinião do Jonatas Farias, o segredo é persistência, continuidade. Tanto que existe uma regra quando você pisa na bola no mercado, quando a tua marca pisa na bola no mercado. O que a audiência quer? Que você feche as portas. Como você cura isso? Não fechando as portas e continuando passando pelo teste do tempo. Novamente a persistência. Já vamos falar de gestão de risco. É um dos nossos tópicos. Vem a persistência, então. Sempre a persistência, na minha opinião. Essa é a chave. Para ter persistência, esse cara que vai empreender, que decidiu empreender, para ter persistência, esse cara tem que ter custos baixos. Então, custos fixos baixos. Porque se os custos são altos, pode ser que esse cara vai morrer na praia porque ele vai ter que tratar da urgência. E a urgência, o que é? A urgência é a vida pessoal dele, as contas na casa dele para pagar. Então, se ele inventar de abrir um escritório físico, alugar uma sala, ter uma contabilidade, ter um marketing, ter um aluguel, um condomínio, uma energia elétrica, um telefone, uma internet. Ou seja, se tu for botar tudo lá na ponta do lápis, como se diz, na ponta do lápis, mas tu pode estar botando lá numa planilha ou num sistema, você vai ver que no final dessa coluna vai dar um número. E não é fácil sustentar um número quando você não tem receita ou quando a tua receita é pequena. Então, eu apostaria, quando você vai começar um negócio, independente se for advogado ou o que for, eu apostaria nos custos fixos baixos, mínimo possível. Porque hoje em dia eu não acredito que isso faz a diferença totalmente. Por isso que, olha só, vamos entender que nós estamos falando de alguém que vai empreender, tá, Rodrigo? Okay. Então vamos supor que o cara foi lá, saiu da faculdade, foi trabalhar contigo, ficou 5 anos lá contigo, sei lá, 6, 7 anos contigo, mas o cara cismou que vai empreender, certo? Cara, mesmo assim eu iria por um custo fixo baixo, iria com menores gastos possível para poder continuar, para aguentar o teste do tempo, para aguentar o tranco. Por isso a importância de ficar lá com o Rodrigo. O Rodrigo falou assim, cara, tu vai para lá com um estagiário, mas muitas vezes o estagiário não vai ter as mesmas frentes que o advogado vai ter depois. Depois que o cara deixou de ser um estagiário, o cara é um advogado e está lá atuando contigo, o cara talvez vai estar mais à frente, vai estar mais em contato com os clientes, e isso talvez vai ajudar ele a fazer o nome dele nesses longos anos com vocês. E depois que ele abriu o negócio dele, ele aposta nos custos fixos baixos, e aí vem uma chave. Desde o início, mesmo como estagiário, independentemente, se ele já pensa em ser um empreendedor, ele deveria estar cuidando então do marketing pessoal dele. Ele não precisa estar tendo um marketing institucional de um escritório, mas ele estar cuidando do marketing pessoal dele. O que impede ele de ter uma conta no Instagram, uma conta no TikTok, enfim, um LinkedIn. Ele como profissional, como advogado, como Jonatas Farias, por que ele não pode ter o marketing pessoal dele bem estruturado, gerando conteúdo, mesmo quando estagiário lá com o Rodrigo, mesmo quando depois advogado lá com o Rodrigo. Quando ele for abrir o negócio dele, com a ideia dos custos fixos mais baixos para começar, ele já tem uma caminhada do marketing pessoal dele, ou seja, quantas pessoas... Ele não pode ser low profile, tipo assim, o cara tá na caverna ainda. Não importa se ele é colaborador, se ele é empresário e tal, não seja low profile, porque quer dizer que pouquíssimas pessoas vão saber que você existe e vão saber o que você faz e como que vão comprar de você se nem te conhece e não sabe o que você faz. Entendeu? Entendi. Mas ainda volto à questão. Certo. Que não ficou claro para mim. Certo. Nós vamos montar um escritório 100% digital, Tá. com baixo custo, ou nós vamos montar um escritório físico com baixo custo? Certo. Hoje, pelo que eu acompanho desse segmento, meu pai, por exemplo, é advogado também, pelo que eu acompanho desse segmento, se eu hoje estivesse formando como advogado e tal,
eu iria entrar, com certeza, com tudo nos infoprodutos, por uma questão de escalabilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho observado pessoas, não vou falar de pessoas competentes, pessoas sérias, que eu conheço, fazendo milhões com infoprodutos, porque é uma oportunidade que nasceu. Então, por exemplo, se você vai trabalhar como advogado de uma carteira de clientes e você vai falar ali com, sei lá, 100 clientes na tua carteira, pô, eu acho que você tem que ser um escritório massa para você já ter 100 clientes na carteira, certo? Olha o tempo que você vai ter que se dedicar e tudo mais, e quanto você vai faturar. Se você dedicar todo esse tempo em gerar conteúdo e trabalhar infoprodutos, que são os produtos digitais na web, e você olhar para a escalabilidade, então, por exemplo, tu imagina que eu e o Rodrigo façamos um curso de marketing para advogados, juntos. Eu tenho o know-how de marketing, ele tem o know-how jurídico. Juntos vamos fazer um curso de marketing para advogados. Se a gente botar esse curso para rodar e a gente investir grana nele, quanto que a gente pode faturar? E se eu te disser que a gente pode faturar R$1 milhão em 30 dias? Quanto a gente vai ter que investir? A pergunta. É um investimento que você vai ter que fazer uma proporcionalidade para fazer um lançamento para que isso aconteça. Vai ter que investir em produção desse curso, vai ter que investir em tráfego para lançar esse curso. Cara, eu vou te dizer que se eu fosse pensar hoje em percentual de investimento com expectativa de resultado, eu investiria até R$500 mil para fazer 1 milhão, sinceramente. Porque eu prefiro ter R$500 mil de lucro entre nós dois, 250 mil para cada um, do que nada. Sim. Certo? Então, mas hoje a realidade é um pouco diferente. Hoje nós conseguimos trabalhar, praticar algo em torno de 50% no lançamento quando você está começando. Mas quando você já performou, se tu for pegar, por exemplo, nomes que nós temos na internet, como o Thiago Nigro, o grupo Primo Rico ali, se tu for olhar para eles, eles não precisam mais fazer um investimento de tráfego de 50% para ter um resultado, entendeu? Eles vão investir muito menos porque eles já construíram audiência. Sim. Então, o investimento vai ser maior para construir audiência, mas depois ele vai diminuindo. Só para encerrar essa parte e respondendo a tua pergunta, ir pelo caminho de abrir um escritório ou ficar trabalhando lá com o Rodrigo e tal, isso é uma forma segura, pé no chão, conservadora e que eu também respeito e aprovo. Porém, se você é um pouco mais arrojado e um pouco mais destemido, e tenha um dom para falar diante das câmeras, para falar com o microfone, e que você tenha talvez um dom de ser um mestre, ser um professor e tal, por que não investir em infoproduto? E se isso é de acordo com a ética que a OAB aprove isso que você faça, se isso é possível, né? Para você não perder tua licença de trabalhar, por que não investir em educação? Porque na minha opinião isso é educação. E auxiliar pessoas. Porque quantos advogados, Rodrigo, que não sabem nem por onde começar com o marketing? Quantos? Nós estávamos conversando ainda há pouco sobre um post que tu fez, né? E que de uma certa forma viralizou. E o post era sobre isso, marketing, advocacia, contabilidade e etc. E tu me mostrou nos comentários... A galera debatendo. Exatamente, se pode ou não pode fazer marketing. Olha né? só. Advogado pode ou não pode fazer marketing. Aí eu te pergunto, advogado pode ou não pode fazer marketing? No meu vídeo ali, que tá no meu TikTok, tá no meu Instagram, eu começo o vídeo dizendo assim, o melhor advogado é o mais marqueteiro. E na sequência eu falo, o melhor dentista é o mais marqueteiro. Porque essa é a minha tese, eu tenho essa tese. Tanto que o nome da minha agência é B-Marking. E o que significa B-Marking? E esse nome eu dei lá nos 13 anos de idade. Porque eu sempre acreditei
que a estratégia de negócio é a persistência, mas a estratégia de marketing é estar marcando. Por isso, B-Marketing, estar marcando. Então, estar marcando é a chave. E o mais marqueteiro é o que vende mais. E o mais marqueteiro que vende mais, Rodrigo, não quer dizer que é o melhor advogado, nem que é o melhor dentista. Não é o melhor advogado ou o melhor dentista. É o que mais vende, é o que mais performa. Por quê? Porque o maior número de pessoas conhece esse profissional, o nome dele, a marca dele e o que ele faz. Quer ver uma ideia? Juridicando. Identidade visual massa pra caramba, vinheta massa pra caramba, conteúdo bom pra caramba. E se isso aqui pega, viraliza, arrebenta a boca do balão, com certeza você, como advogado, vai viver muitos reflexos dessa audiência e dessa performance de marketing. Entendeu? Porque o Juridicando pode potencializar muito você. Hoje você está potencializando o Juridicando porque por trás existe o teu know-how e o profissional que você é. Mas amanhã, porque o digital é uma situação que inesperada pode bombar, o Juridicando pode potencializar muito a tua carreira como advogado. Então, o advogado, na minha opinião, ele pode sim fazer marketing e ele deve ser um marqueteiro, porém, respeitando a ética da profissão. Então, você não vai poder botar um outdoor na rua, você não vai poder dizer assim, ei, me contrate para fazer o seu divórcio. Eu sou o melhor advogado para fazer o divórcio do teu casamento aí. Eu sou o melhor advogado para você resolver aquela questão da guarda do seu filho. Você não vai poder fazer isso. Diferente de outras profissões que você pode dizer. Eu sou o melhor eletricista do Brasil. Mas agora o advogado não pode. Como fazer o marketing? Não sei se tu vai querer entrar nisso agora. Hein? Vamos falar de marketing de conteúdo, então. Tá, exato. O que é o marketing de conteúdo e como isso pode se aplicar a profissionais como o advogado, por exemplo? Então, na minha opinião, é você mostrar propriedade. Então, você não precisa dizer assim, me contrate para fazer o divórcio se você tiver com um problema. Você que está me ouvindo, se você tiver com algum problema, contrate o meu escritório de advocacia para fazer o divórcio. Não, eu não posso fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas como falar a mesma coisa de outra forma, de uma forma ética? Você educando as pessoas com conteúdos relevantes que solucionem, descortinem as dúvidas das pessoas. Então, se nós hoje aqui começarmos a falar, vamos supor, se eu fosse advogado, você também, e nós dois falássemos sobre divórcio, nós iríamos tirar inúmeras dúvidas da audiência sobre divórcio. Inúmeras dúvidas. E quantos vídeos desses cortes, nós iria viralizar? E quantas pessoas iam estar assistindo, pensando em divorciar, e o algoritmo já sabe que ele está pensando em divorciar e vai entregar o nosso conteúdo para eles. Talvez até esse aqui que nós estamos falando aqui, nós estamos aqui falando sobre uma ideia de como um advogado fazer o marketing, né? Talvez até esse conteúdo de tanto que nós estamos falando aqui de divórcio, ele pode estar aparecendo para você que está pensando em divorciar. E se nós falarmos conteúdos que esclareçam as dúvidas, eduque os seres humanos, a audiência, as pessoas sobre esse assunto, sobre esse tema, automaticamente a audiência vai olhar para o Rodrigo como autoridade no assunto. Opa! Cara, eu vi esse podcast sobre divórcio do Dr. Rodrigo e o cara me esclareceu muita coisa. Meu Deus, a minha visão ampliou muito ouvindo esse cara. Então, se eu estou pensando em divorciar, eu vou contratar esse cara. Eu vou entrar em contato com o Dr. Rodrigo de alguma forma. Ele não me vendeu dizendo, me contrate. Mas ele esclareceu as minhas dúvidas com os conteúdos relevantes que ele trouxe para mim através do Juridicando sobre essa temática. Semana que vem, claro que não quer dizer que vai ir ao ar agora, mas semana que vem vocês vão gravar sobre tributário, certo? Certo. Imagina quem assistir esse podcast depois, quantas pérolas vai sair dali. Sim. E aí nós vamos olhar para quem está na mesa. Quem está na mesa? Quem é o advogado dessa área? Quem é a expertise dessa área? Quem é a autoridade nessa área naquela mesa? Vou procurar o Instagram dessa criatura, vou procurar o WhatsApp, quem é a secretária, sei lá, e vou tentar marcar uma reunião. Porque se esse cara está lá num podcast,
trazendo aquele conteúdo tão relevante porque aquele cara tem know-how, porque aquele cara tem expertise, aquele cara vai solucionar os meus problemas tributários. Então, com certeza, você discipular, você ensinar, você ser um rio que escorre conteúdo de graça para as pessoas, mudando as pessoas de lugar, com conhecimento, com informação. Ou seja, aquilo que você tem em toda a tua história, toda a tua bagagem, se você não se importa de sentar na mesa e falar num podcast como esse e transmitir conhecimento para que advogados entendam como fazer o seu marketing, se você não se importa com isso, você senta na mesa e você bota na mesa. Talvez quantos advogados estão ali ouvindo a gente agora e vão pensar assim, cara, eu vou chamar esse tal de Jonathan aí para saber dele, sentar com ele e ver como que eu posso fazer o meu marketing. Sim, é o que tu estás construindo aqui nesse momento. É o que eu estou construindo aqui. Por que eu não estou em casa agora? Ou por que eu não estou jogando um pádel que eu gosto e estou aqui sentado na mesa exatamente 7h50 da noite falando sobre marketing com o Juridicando, com o Dr. Rodrigo. Eu estou aqui escorrendo conhecimento, estou aqui tentando passar autoridade para as pessoas que estão assistindo. Talvez ninguém vai me ligar, talvez quem está me ouvindo não vai me ligar, mas eu sei que esse conteúdo vai ser relevante, eu sei que isso vai fazer diferença na vida daquela pessoa, então para mim isso é propósito. Aí tu nem me perguntou isso, mas vou te falar. Por que tu tá aqui, Jonatas? Na minha opinião, eu tô aqui como propósito de vida. Porque com qualquer cliente que me chama para me contratar e ele quer saber um orçamento, eu sento com o cara, eu tento dar uma aula pro cara. Com a expectativa de que esse cara não seja mais um ser humano, mais um profissional que não sabe nem por onde começar no marketing. Então eu não tenho problema nenhum, para mim isso é um trabalho social, sentar com as pessoas e transmitir conhecimento. Não há como negar que nos últimos 20 anos o mundo mudou. O marketing mudou, a publicidade mudou, a propaganda mudou. As redes sociais tiveram um grande impacto nessas mudanças. Como é que é lá o Jonathan, de 13 anos de idade, quando ele começou a fazer os cards, os panfletos, e hoje uma agência que precisa lidar com TikTok, Instagram, Facebook... LinkedIn, Twitter, YouTube... O que mudou na tua vida profissional nos últimos 10 anos? Certo. Como era a agência há 10 anos, como é hoje? Certo. Em primeiro lugar, a agência ela era mais rentável. Então, a agência ela rentabilizava muito mais porque a publicidade e propaganda era valorizada, muito mais valorizada. A agência de publicidade era um lugar para empresas ricas. Não era um lugar para empresas que estão começando ou para empresas que têm um baixo faturamento, não. Era um lugar para empresas que tivessem verba para investir em marketing. E essas eram as contas de uma agência. Então, só para você ter noção, Rodrigo, a gente ia para uma televisão e a gente veiculava um vídeo de uma campanha publicitária, de uma coleção de rasteiras no ramo do calçado. Pegava uma marca, ia lá, pegava uma locação, pegava modelos, pegava os produtos, maquiador, cabeleireiro, tal, ia lá com o time e produzia foto e vídeo. Eu pegava um vídeo desse, alguns vídeos desse, e eu contratava a televisão. Eu não fazia nenhum contrato com a televisão por menos de R$500 mil, por exemplo. RBS. Não fazia. Porque custava 20, 30 mil reais qualquer coisinha. Então, se tu aglomerava conteúdos dentro de um mês, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dava um contrato muito bom. E a agência, por direito, ela tinha o BV. Ela podia sacar a bonificação de venda, que a própria RBS tributava, e a gente sacava e a gente ganhava. Então, pensa, se eu veiculasse, além de eu ganhar do meu cliente para trabalhar para ele, além de cobrar a produção, eu ia veicular e eu ganhava 20% de comissão. Então, no investimento de R$500 mil de verba lá na RBS, eu ganhava 100 mil. Então, era muito mais rentável. Revista. A galera investia em revista. E revista custava muito mais caro do que fazer hoje anúncios em blogs na internet.
Revista custava muito mais caro. Revistas locais na cidade já tinham seu valor e custava muito mais caro. Um rodapé de um jornal era R$700, R$800 um rodapé num jornal. E ninguém fazia um rodapé, fazia assinatura. Então, a mídia, na minha opinião, ela era mais cara e isso fazia com que monetizasse mais para as agências. Então, hoje, para as agências ganharem dinheiro, ficou muito mais difícil hoje. Porque é como se perdesse um pouco o valor com a entrada do digital e com o nascimento de milhares e milhares de agências de marketing digital. Então, é como se antes fosse assim, Rodrigo. Quem podia fazer marketing? Uma agência de publicidade. Hoje, quem pode fazer marketing? Milhares de agências de marketing digital que estão por aí. Ou o Jonatas com 13 anos quando ganhou o primeiro computador. Exatamente. Só que a diferença é que o Jonatas com 13 anos, ele não fazia marketing, ele era operacional. Então o que ele fazia? Ele fazia a arte do cartão de visita, a arte do panfleto, que o cliente dizia como ele queria. Então o Jonatas reproduzia aquilo que o cliente queria, criava a arte, aprovava com o cliente, ia na gráfica, eu ia de skate pra gráfica, levava um HD externo que eu tinha, no começo era mais vergonhoso, eu levava minha CPU, Rodrigo, de skate pra gráfica, porque lá atrás não era como hoje, que tem os recursos que tinha, e eu não sabia, não entendia de TI, não sabia como é que era, eu lembro que as primeiras impressões que eu fui fazer, eu levei a CPU de skate pro centro, pra gráfica, aí até que o cara da gráfica disse assim, não, olha só, tu pode comprar um HD externo assim, aí chega aqui, pluga aqui, tal, um HD externo nada, um HD extra. Eu tinha 2 HDs na minha CPU, eu levava um para fazer as impressões. Mas eu fazia esse papel, produzia arte, fazia impressão e deu. Agora, conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, 16, 17, 18 anos, quando eu formalizei meu negócio, eu comecei a entender publicidade e propaganda, fui para a faculdade, publicidade e propaganda, aí comecei a entender marketing. Aí a minha visão foi ampliando. Eu no começo enxergava agência de publicidade e propaganda só operacional, produção de peça. Eu não enxergava que tinha estratégias por trás, que tinha planejamento, que tinha mídia. Eu não entendia todas as formas, todo o escopo de uma agência. Depois eu fui entender tudo isso e chegamos aí onde estamos hoje. Hoje nós somos uma agência que funcionamos do método tradicional, offline, total ainda. Nós temos muita coisa offline acontecendo na agência, principalmente as produções de campanhas publicitárias totalmente offline acontecendo, mas nós hoje também somos 100% online, simultaneamente. É híbrido o negócio. Então hoje tem que atuar no online, atua. Tem que atuar no offline, atua também. E isso não tem um impacto no número de pessoas que tu precisa hoje ter na tua agência para lidar com esse mundo digital que todo dia surge um produto novo? Com certeza, só para ter noção, hoje eu tenho menores aprendizes dentro do meu escritório. Tenho 2. Por que tu tem menor aprendiz dentro do escritório, né, Jonathan? Porque eu preciso me conectar com essa geração. Cara, quem mais entende de TikTok, quem mais sabe mexer com trend e tá ligado nessa pegada, não é o meu colaborador lá que eu tenho publicitário de 40 anos de idade. Não é ele. É o meu menor aprendiz lá de 14 anos de idade, eu acho que é essa idade. Que é o cara que manja do TikTok, que pega um celular, que faz um vídeo rapidinho, que vira o celular ao contrário, assim, ó, pra gravar e tá lá gravando e tal. E já pega e já vira o celular, já abre o CapCut que já tá editando, botando legenda e o papai me entrega em minutos um vídeo pronto. Ou seja, antigamente, Rodrigo, se o cliente pedisse para alterar uma arte de uma revista, o diretor de arte já começava a dizer: mas tem que abrir o arquivo. Era uma novela, abrir um arquivo. Sim, os computadores, dependendo do tamanho do arquivo, horas pra abrir o arquivo. Tinha que abrir um... Meu Deus! Nossa, tu vê tudo que tu vai pedir aí nessa arte pra alterar de uma vez só. Porque tem que abrir o arquivo. Nossa, hoje abre vídeo, edita vídeo, pega arte no como é que é o nome? No Canva e já altera a arte também. Então hoje
Cara, hoje é tudo rápido, não é só o WhatsApp que acelerou em 2 vezes aqui. Hoje o mercado de marketing digital é instantâneo, é muito rápido. Então tem que ter muita gente hoje. Mas essa questão que tu fala sobre estar no offline e também no digital é o que eu penso a primeira vez sobre o escritório de advocacia. Né? E quando eu falo do escritório de advocacia online, eu falo do tradicional escritório de advocacia, aquele que vai atender o cliente, aquele que vai ingressar com a ação, vai pensar na estratégia jurídica, só que de maneira também 100% online. Sim. Por quê? O que eu penso com relação a isso? A advocacia tem mudado muito. Sim. E um dos fatores de mudança são os processos digitais. Hoje eu consigo fazer audiência no Brasil todo praticamente. Às vezes, ainda dependendo do tribunal, eu preciso contratar um advogado para fazer essa audiência. Mas em muitos tribunais, eu aqui de Tubarão faço audiência normalmente. Coisa boa, né? É ótimo, certo? E os processos são digitais. Só para te ter uma noção, Acabou aquela papelada. há 10 anos atrás, nós íamos com um carrinho de mercado no fórum buscar processo. Meu Deus. E isso é quando, estando em Tubarão, mas imagina um escritório como o nosso, que tem cliente com filial em Minas Gerais, em Porto Alegre, na Bahia. O transtorno que é tu conseguir uma cópia de um processo. Hoje eu entro no computador e tiro a cópia integral em questão de poucos minutos. Sim. Às vezes tem que fazer um cadastro, demora um pouco mais, mas é rápido. Então a possibilidade de tu ter um escritório totalmente digital, com clientes no Brasil todo, se amplia muito. Sim. É por isso que eu fico na dúvida quando um aluno vem e me pergunta: tá, professor, e o escritório? Acho que eu devo ter um escritório físico ou eu vou para o digital? Eu fico realmente na dúvida. Sim. Se ele consegue se posicionar de maneira adequada com as tecnologias, se ele consegue se posicionar com o marketing, Sim. se ele consegue produzir determinado conteúdo, se ele consegue lidar com as ferramentas de divulgação, o Google Ads, o Facebook Ads. Sim. É necessário a estrutura física, porque ele pode atender o cliente, às vezes, de maneira online. Nós temos o Zoom, nós temos... Sim. Eu, hoje, tenho muito mais reunião online do que reunião presencial. É por isso que eu te digo assim, se tu vai abrir o teu escritório, se tu decidiu mesmo que tu vai abrir tal, mesmo que sozinho, tem várias formas. Hoje você pode estar dentro de um coworking com uma mesa, com uma cadeira, com Ou internet, usar o coworking com tudo. só para atender o cliente em determinado momento. Mas vamos supor que ele não queira ficar em casa, porque às vezes não tem condições de trabalhar em casa. Talvez vai saber o que tem em casa, vai que tem uns 2 filhos em casa lá berrando, não vai trabalhar em casa. Mas ele pode ir para um coworking, pegar uma mesa, uma cadeira e trabalhar lá no coworking, num office dele lá. E ele pode usar toda a estrutura do coworking para reuniões e tudo mais, como também o coworking já tem também uma sala de videoconferência que ele pode fazer as videoconferências lá também. E isso um custo fixo menor. Agora, deixa eu pegar um parêntese aqui nesse assunto. Quando você fala sobre um escritório presencial, como você tem, mas você ir para o online, aí começa a abrir um outro assunto aqui, que é o Omnichannel. Ou seja, aí vem totalmente de encontro com o que eu penso. Quando eu falei ali do cara que é estudante, saiu da faculdade, tal, e o cara... o que ele faria, né? Pensei, se o cara é novo, o cara tem tempo, o cara é ousado, e o cara manja bem de câmera e tal, o cara é meio que um dom de mestre, eu iria certo aconselhar esse cara a ir pro online, a ir pro infoproduto e escalar e vender e fazer milhões, entendeu? Mas agora, se esse cara quer ter um escritório, quer advogar mesmo e tal, também tem que enxergar o Omnichannel. Porque tu não sabe, resumindo, o que é o Omnichannel, né? É você estar presente nos canais. Então, você não sabe, você que está assistindo a gente, você não sabe de onde teu cliente vai vir. Você não faz ideia, Rodrigo. Rodrigo, a gente pode estar aqui agora falando e um cliente pode vir para mim através desse podcast pelo Instagram. O cara tá assistindo ali, o cara nem é advogado, o cara tá assistindo ali e o cara me viu falando de marketing, o cara pode me contratar. Instagram. Mas por quê? Porque eu estou conectado no Omnichannel, porque eu estou aqui num podcast.
O cara pode estar ouvindo agora a gente pelo Spotify lá no podcast. Nosso podcast no Spotify. E o cara pode estar ouvindo a gente sem ver a gente. Quem é esse Jonatas Farias? E pode me contratar. Ou eu posso compartilhar esse conteúdo e o cara pode estar lá, meu seguidor. Quem é esse Rodrigo Correia? E pode te contratar. Isso é Omnichannel, você estar conectado em todos os canais. Como nós estávamos falando agora antes ali. TikTok, tal. Será que eu tenho que Mas tu não acha que isso também é exaustivo? De uma certa forma, tu não compromete a tua qualidade de vida fazendo isso? Olha, eu até entendo que compromete. Mas também entendo que tudo é uma questão de gestão de tempo. Tudo é uma questão de se organizar, né? Nós falávamos isso eu e você também há umas 2 semanas atrás, né? Tem coisas que você vai botar na balança e vai dizer, vale o meu tempo? Sim. Aí você paga. Não vale o meu tempo, mas também não tenho dinheiro. Então vou continuar fazendo, mas é uma fase, vai passar. Certo? E às vezes tem o prazer de fazer também. Também. Tem o prazer de fazer. Por exemplo, pra mim, eu gravo podcast todo dia. Vários por dia. Eu tenho prazer de sentar numa mesa e conversar. Eu vou para um estúdio gravar vídeo todo dia, porque eu tenho prazer. Mas tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem gostar. Porque quantas pessoas estão nos assistindo que não gostam nem de podcast, nem de gravar vídeo e não se imaginam falando em público. Por isso que eu digo, aí tem que haver um esforço, mas precisa haver um entendimento do Omnichannel no sentido de você se conectar com o mercado. Porque, cara, sinceramente, se o meu cliente pode vir pelo Instagram, eu tenho que estar no Instagram. Se o meu cliente pode vir pelo TikTok, eu tenho que estar no TikTok. Se o meu cliente pode vir pelo um site, então eu tenho que ter um site. Se o meu cliente ele pode vir pelo um WhatsApp, então eu tenho que ter um WhatsApp. Eu não posso, na minha opinião, tá, Rodrigo? Eu não posso, e é natural porque eu sou do marketing. Mas na minha opinião, eu defendo tanto o Omnichannel que eu sou da opinião assim, cara, tu não precisa ser high profile no TikTok se tu não entende o TikTok ainda. Mas esteja lá. Mas tem uma questão nessa do marketing que é, de uma certa forma, enxergar todo mundo como cliente. Isso aí. É assim que eu vejo. Mas desconsidera que o sujeito, às vezes, a pessoa, o ser humano. Dito isso, quais são os limites éticos do marketing? Eu acho que os limites éticos do marketing é você falar aquilo que você faz e aquilo que é permitido fazer. Então, é permitido, não estou descumprindo leis, não estou descumprindo regras, não estou descumprindo meus princípios, meus valores, então tá valendo. Entendeu? Por exemplo, eu nunca fiz dancinha no TikTok. Porque não é porque descumpre algum princípio, alguma coisa, porque eu sou bem palhaço, eu gosto de brincar, de dançar e tal. Mas eu nunca fiz dancinha no TikTok, porque eu acho que não cabe pro meu propósito, para aquilo que eu quero pra minha vida. Mas agora, ir lá postar vídeos, escorrendo conhecimento, compartilhando conhecimento, eu vou lá e faço pra caramba. Porque eu entendo que isso faz parte do meu propósito. Mas eu também não vou falar besteira, não vou falar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não faço. Mas quando tu pensa nos teus clientes, já houve caso, por exemplo, de tu te limitar e demitir o cliente em decorrência de algum pedido dele que tu achou que era incompatível com a tua ética? Eu já demiti cliente. Demiti cliente e não foi foi mais. Até porque eu tenho Cara, eu tenho algumas teses. Qual é uma das minhas teses? Na minha opinião, o cliente não é primeiro lugar. Na minha opinião, o cliente é segundo lugar. Porque em primeiro lugar, na minha opinião, vem o meu time. Porque se eu não tiver time, não adianta. Eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir expandir, eu não vou conseguir atender bem os clientes que virão. Então eu preciso, em primeiro lugar, colocar o meu time. Hoje na Bimarketing nós somos diretamente 35 pessoas envolvidas. E o meu setor hoje de marketing, ele acaba tendo muita gente em home office. E com a pandemia mesmo, nossa, designers nossos, tudo home office, videomaker, fotógrafo, gestor de tráfego, programador web, desenvolvedor web, tudo home office. A gente tem profissionais no nosso time do Brasil inteiro, e a gente só se fala por vídeo, a gente nunca se falou nem presencialmente. Mas enfim, na minha opinião, a gente precisa
respeitando os teus próprios limites pessoais, a tua saúde, tem cuidado. Tem uma frase que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na sua saúde. Então você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua mente, da sua alma, do seu espírito, mas você precisa vender. Eu me considero um vendedor, eu me considero um marqueteiro e eu defendo com unhas e dentes a tese de que para você, se eu sentar com um arquiteto e ele me perguntar o que eu faço para vender, eu vou dizer assim: você tem que ser um arquiteto e um baita de um vendedor. Você tem que ser um arquiteto e um baita de um marqueteiro. Aí você vai ter sucesso. Se você for um arquiteto e você não é vendedor, se você for um baita arquiteto, mas você não é marqueteiro, se você é um baita arquiteto, mas você é um idiota, o que adianta? Bah, o cara é um baita de um arquiteto, mas é um idiota. Não dá pra falar com esse cara. Não dá pra estar na mesa com esse cara. Não dá pra conversar com esse cara. Então isso tem a ver com venda, isso tem a ver com marketing. Quantos negócios eu fiz por ser bacana, por ser legal, por ser gente boa, por ser aberto? Vamos conversar. Quantos clientes me ligam e dizem assim: ô cara, tu atende o meu cliente, ele tá precisando de resolver um negócio, me passa o contato. Ô cara, como é que eu posso te ajudar? O Rodrigo pediu pra falar contigo aí, tu tá com algum problema aí, como é que eu faço pra te ajudar? Mas quanto é que você vai me cobrar? Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de te ajudar. O Rodrigo pediu pra eu te ajudar. Então, network, relacionamento, isso é venda, isso é marketing. Estar aqui, isso é marketing. Então, é necessário. Por isso que eu repito, né? Não tem como você viver... Todo mundo tem WhatsApp, você não tem. Todo mundo agora tem Instagram, você não. Todas as empresas que você conhece têm site, mas você não tem site. Mas eu não consigo ver problema em a pessoa decidir que não quer ter. Então... Eu acho até uma decisão de vida. Pode ser. Não, pode ser. Daí a filosofia, é a forma de pensar, é o bem para si mesmo. Mas profissionalmente, o que eu acredito é que você precisa estar online. Você precisa estar conectado. Minha maneira de pensar, se eu fosse dar um conselho para um advogado hoje, o meu conselho, né? Cara, lançar uma mídia social nova. Entra nela. Já reserva o teu nickname lá. E entra lá. Nem sabe o que vai fazer lá, mas reserva o teu nickname, inaugura o teu perfil e fica lá. Começa a compartilhar alguns conteúdos, inicialmente de forma talvez mais moderada, para medir a profundidade do rio, mas esteja lá. Você não sabe quem vai estar lá. Você não sabe quem vai acabar aderindo àquilo lá. Daqui a pouco lá tá cheio de gente. Porque eu enxergo, talvez pela minha profissão, eu enxergo realmente todo mundo como um possível cliente. Eu tô numa igreja, Rodrigo. Eu enxergo todo mundo como um possível cliente. Tô lá dentro de uma igreja. Isso não é exaustivo? Pra mim não é, porque já é natural. É o meu jeito de ser. Por exemplo, eu faço parte realmente de uma igreja, né? Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Queria falar de uma questão específica. Gestão de crise. Uhum. Como é que vocês lidam com essa situação? Você já teve clientes que passaram por isso? Uhum. Quais são as principais técnicas que vocês utilizam? Qual a importância do marketing Sim. na gestão de crises? Sim. Já tivemos. Na prática, tecnicamente, como se procede? Se te cancelarem hoje, cancelaram o Rodrigo, tira os perfis do ar temporariamente. Tira do ar. Tira o Juridicando do ar, tira o Dr. Rodrigo do ar, tira tudo do ar. Tu tem que ficar offline. Uhum. Essa é a técnica hoje para você fazer gestão de crise num cancelamento, por exemplo, que hoje é muito comum. Você sai do ar, fica offline por um tempo. Porque se você ficar online, você vai sofrer um bombardeio tão profundo que você pode não se aguentar e pode querer se justificar. E quando o sangue está fervendo e quando o assunto está borbulhando, não é mesmo que quem está cancelando está clamando por uma resposta, não é a hora de você responder nada, não é a hora de você se pronunciar. É a hora de você se calar e ficar na caverna. Uhum. Deixa o tornado passar, aí depois você tira a pedra da porta da caverna e sai para fora para começar a analisar o que destruiu e começar a reconstruir e aí sim dar as explicações
necessárias com aconselhamento de pessoas que vão te dar os melhores conselhos para você também não errar. Existe um tempo médio para ficar na caverna? Cara, não existe um tempo médio estipulado. Existe o tempo médio que você vai estar olhando pelas frestas da caverna e vendo se o tornado já passou. Porque dependendo quem tu é e a dimensão que você abrange, um problema que vai acontecer comigo não vai ser igual. Um cancelamento meu não vai repercutir igual um cancelamento do Wesley Safadão lá. Então, dependendo quem você é, o nível de abrangência que você tem, você vai ter que ficar olhando, todos nós, tanto o Safadão quanto eu, nós vamos ter que ficar olhando o Padre Fábio de Mello, independentemente de quem está sendo cancelado. Você vai ter que ficar olhando nas frestas da pedra da caverna para você ver se o tornado já passou, para você poder botar a cabeça para fora. Mas o conselho não é assim, o tornado tá lá e você tá lá. Tentando se explicar, tentando juntar a água que tá caindo, tentando segurar a água na mão, não vai dar certo. Né? Você tem que de fato ficar em off e deixar passar, deixar a poeira baixar, que é o ditado que se diz. Aí depois você volta. E aí, para completar, como recuperar então, na gestão de crise, como se recuperar na gestão de crise? Em primeiro lugar, se depois você descobriu que você estava errado mesmo, você foi cancelado por merecimento, porque você realmente errou, você tem que vir se retratar. Depois que a poeira baixou, se você pisou na bola, vem e se retrata. Se você não pisou na bola, não vem esfregar na cara das pessoas que você não pisou na bola. Não vai dar certo. Vai levantar uma ira gigantesca de volta, o tornado vai voltar. Então a melhor forma de você se recuperar depois de uma crise é você passar pelo teste do tempo com humildade, provando para o próprio tempo que você não é uma pessoa ruim e que você vai continuar lutando por aquilo que você acredita e vai reconstruir novamente. Ou seja, o tornado destruiu tua casa, então vai lá e não vai morar na rua. Vai lá e reconstrói a tua casa, financia. Se tiver que pagar por 10 anos, vai lá e paga por 10 anos, que é o passar pelo teste do tempo. Vamos falar sobre redes sociais. Certo. Qual a importância das métricas, do fluxo de dados no marketing das tuas redes sociais? Das redes sociais da tua empresa? Certo. Eu acredito que você... vamos supor, o Rodrigo, ele... Tem horas que você tem que fazer. Simplesmente você tem que fazer. Por exemplo, você vai fazer o primeiro podcast do Juridicando, você vai assistir, você vai melhorar, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, vai fazer o quarto. Tem horas que você tem que fazer. Geralmente no início você tem que fazer. Não adianta você ficar olhando para a métrica. Você tem que fazer. E nem ficar olhando para os erros. Não. Se ficar olhando para os erros, não sai também. Não. Faz. A gente falava disso ali, eu e o Rodrigo, antes, enquanto a gente esperava para entrar aqui no estúdio. Simplesmente faça. A regra da persistência. Faça. Chegue ao 10º episódio, ao 20º episódio, ao 50º episódio, ao 100º episódio. Chegue lá. Construa, porque a audiência é construída. Vai aperfeiçoando, vai melhorando. Você descobre que o microfone é melhor assim, que a câmera é melhor assado. Vai aperfeiçoando, vai melhorando. Mas faça e continue. As métricas são importantes? São, mas tem um momento certo que você vai olhar para as métricas. Rodrigo, eu lembro quando tu começou os vídeos no YouTube. Cara, se todo vídeo que tu postasse no YouTube, tu ficar sofrendo pelas métricas, você não fazia o próximo vídeo. Sim. Então a gente tem que, eu pelo menos penso assim, sempre imagine que se uma pessoa foi impactada com aquele conteúdo, valeu a pena. Pense assim. Até porque a hora que um conteúdo teu viralizar, os outros vão ter relevância. Porque também se você não faz nada, ou você faz e apaga aquilo que não engaja. Você vai lá, fez, não engajou, apaga. Você vai lá, fez, não engajou, apaga.
Cara, não é que não engajou porque não é bom, é porque você ainda não tem audiência, você ainda não tem relevância, mas construa. Porque a hora que talvez você postar um conteúdo que viralize, que engaje, aqueles outros conteúdos também vão ter validação, vão ser assistidos, vão ter engajamento e talvez outros teus vão viralizar. A gente falou sobre isso, um compositor, daqui a pouco ele tem 100 músicas que ele compôs ao longo da sua vida e nenhuma estourou, mas a 100ª estourou. E aquela 100ª que estourou vai fazer com que talvez outras do teu repertório também estoure e faça sucesso. Estou lendo um livro que se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Tá. A autora do livro, ela traz um conceito que é o conceito de comoditização. Aí ela explica esse conceito mais ou menos assim. O capitalismo, ele sempre procurou coisas fora do mercado para colocar no mercado. Então ele fez isso com uma floresta, fez isso com um rio, fez isso com uma montanha. Essa é da estrutura do capitalismo, né, segundo a autora. O problema é que há uma escassez. Só que aí entra um fator. Qual é o fator? Que algumas big techs, elas perceberam que talvez um dos maiores commodities da época, que é colocar algo que está fora do mercado no mercado para ser comercializado, vendido e comprado, seja a tua vida privada, a minha vida privada. Os dados. Aí ela menciona que essas empresas nos últimos 20 anos coletam nossos dados, inicialmente através da navegação na internet, mas hoje através das nossas Smart TVs, dos nossos relógios, geladeiras, ar-condicionado, todos em decorrência da internet das coisas plugados. E isso gera uma inteligência a essas empresas que conseguem pegar esse dado e transformar esse dado num produto. Então ela pega o meu dado, transforma esse dado no produto e me oferece. Isso gera ela uma capacidade, uma inteligência de manipular o consumo, de fazer com que eu tenha desejos. Tu mesmo hoje mencionou que o algoritmo sabe quando alguém já está querendo se separar. Uhum. Né? Então gera uma inteligência... Porque ele avalia o teu comportamento, né? Gera uma inteligência que te possibilita trabalhar a níveis nunca pensados em relação ao marketing. E aí eu chego à minha pergunta, que é: o marketing estratégico, nesse mundo atual, ele realmente existe ou ele está centralizado nas big techs? E o que nós fazemos, na verdade, é o marketing operacional. Uhum. Quem detém essa parte de Big Data que nós estávamos falando agora, por exemplo, se eu automatizar minha casa inteira, a web vai saber, a Big Data vai saber, a web vai saber que eu durmo com o ar-condicionado ligado. Daqui um pouco começa a aparecer esquadria de PVC no meu Instagram. Sim. Porque esquadria de PVC tem um fator térmico, onde ele segura a temperatura interna do ambiente e não é influenciado pela temperatura externa no meu ambiente. Então quer dizer que eu vou ter economia de energia, né? Então o algoritmo pode querer me vender esquadria de PVC, como o algoritmo pode querer me vender painel de energia solar, porque sabe que eu consumo muita energia elétrica por conta do meu ar-condicionado. Eu vou fazer uma rota no Google Maps e ele vai me fazer passar por uma livraria porque ele sabe que eu consumo livros. Isso. Ele vai desviar a rota. Vinho. Ah, engraçado, tu foi viajar. Mas isso é justo? Tu tá à mercê de grandes empresas que controlam teus dados e, com um detalhe, tu não sabe como esses dados são trabalhados porque elas estão dentro do sigilo industrial. Aham. Então, eu entendo quando tu pergunta se isso é justo. Só que a humanidade gosta disso, porque isso traz conforto. Então, é muito bom para mim quando eu vou viajar e eu nem preciso mais fazer um roteiro. Porque é só eu ir para Gramado, que o meu IP da minha internet móvel sabe que eu tô em Gramado,
e começa a me apresentar, coincidentemente, as gastronomias que eu gosto, os programas que eu gosto, então acaba facilitando a minha vida. Mas tu não te faz pensar que determinados comportamentos da tua vida não é tu mesmo que deseja, mas está sendo manipulado para que o desejo aconteça? Só que o algoritmo hoje, ele não te manipula. Aí é que tá o segredo. O algoritmo hoje, influenciado pelo TikTok, que é o mais novo algoritmo que a gente está lidando hoje, e dizem que é um dos mais completos que hoje existe de mídia social, ele não... Só para te exemplificar. Quando o Instagram lançou os stories, certo? Sabe como é que era a ordem que aparecia os stories lá em cima? Era a ordem cronológica. Se eu postasse se tu me segue, Sim, se eu postasse um story agora, aparecia minha bolinha lá na sequência para você. Então os últimos que estão postando aparecia lá na sequência. Agora não. O Instagram mudou o algoritmo dele, influenciado pelo algoritmo do TikTok, que funciona diferente. Então o algoritmo, quando iniciou, era tentativa de influência, manipulação. Hoje o algoritmo que roda não é mais assim. É por entender aquilo que você gosta, aquilo que você gosta. Mas então, por exemplo, eu penso, e é eu, Rodrigo, pensando, que o entender do que eu gosto faz com que ele possa, de uma certa forma, manipular alguns comportamentos, alguns desejos, alguns padrões de consumo. Mas, por exemplo, se eu pegar o meu TikTok agora e começar a rodar aqui, ele vai aparecer aquilo que eu gosto. E pra mim, é isso que eu quero. Por isso que se chama For You. Pra você. Mas isso não te deixa isolado numa não. bolha? Sabe por que não? Porque quando eu tô ali vendo... Acontece comigo. Eu tô ali rodando meu TikTok e vendo Mário Sérgio Cortella, Felipe Tito, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Joel J, Lema, Diniz. Aí tem uma hora que eu canso. Eu canso. Aí sabe o que eu faço? Viu como eu manipulo o algoritmo? Sabe o que eu faço? Eu vou na lupa, no explorar, e boto ali Elevation Worship, porque eu quero ouvir um som para relaxar. E eu boto ali Elevation Worship. No momento que eu botei Elevation Worship, eu tô mandando um comando pro algoritmo. Ó, para de me mostrar galera falando... Desculpa, mas eu acho que o algoritmo sabe exatamente o que tu tá fazendo. Tu não tá enganando ele. Ele que tá te enganando. Entendi. Ele sabe que tu vai fazer isso, inclusive. Só que assim, tu pode fazer testes, eu te entendi. Com certeza ele sabe muita coisa, com certeza ele tenta te manipular, com certeza. Mas eu já fiz testes de simplesmente estar, de fato... já aconteceu comigo no meu dia a dia. De eu simplesmente estar de saco cheio. Quer ver uma coisa? Esse dia eu estava trocando de carro. Eu entrei numa neuro, eu quero trocar meu carro. Aí comecei a pesquisar carro. E daí eu não olhava mais o For You do TikTok. Eu, de fato, estava mais no explorar. Buscando Volvo, buscando Mercedes, buscando BMW, buscando Audi, buscando Jaguar. Eu estava buscando as mídias dessas marcas, porque eu queria ver o que tinha de mercado. E incrível! O meu TikTok no For You, que é o algoritmo, não apresentava mais pra mim Mário Sérgio Cortella, Thiago Nigro. Isso sumiu do meu algoritmo, do meu For You. Sim, eles utilizaram os teus dados para mostrar o que tu... eu dei um toque pra eles, né? Ó, tô a fim de ver as marcas premium automobilística. Aí começou a aparecer. Porque eu dei a dica pra eles. É isso que eu tô tentando explicar, que o Instagram não era assim. E ainda é falho. Mas o Instagram, que veio antes do TikTok, não era assim. Era totalmente cronológico, era totalmente eles tentando tatear o que o Rodrigo quer. Agora já mudou muito, o Instagram também já mudou muito. É incrível, tu faz teste, tu começa a falar de vinho, quando tu vê, começa a aparecer anúncio de vinho pra ti, entendeu? Estamos seguindo para o final, quero te fazer uma última pergunta. Certo. E aí a gente vai se despedir. Uma pessoa que tem uma visão crítica de mundo está menos suscetível à influência das ferramentas de marketing?
Uma pessoa que tá... que tem uma visão crítica de mundo, Tá. né? Ela corre o mesmo risco de uma pessoa que não tem uma visão crítica de mundo em relação às ferramentas de marketing? Eu acho que uma pessoa que talvez... vou usar o teu crítica de mundo como alguém que talvez está chateado... talvez está chateado com tudo isso que a gente está vivendo, de Big Data, Não, mas de... não é nesse termo. Ah, tá. Então, Crítica não no entendi. sentido de compreensão de mundo, de visão estratégica, inclusive, de mundo, Aham, de conhecimento técnico, de conhecimento geral. aham. Tu quer dizer se... Mas a tua pergunta é se esse cara, ele vai ser... vai acabar não sendo beneficiado pelo marketing? Não, minha pergunta é se algumas ferramentas de marketing que funcionam em termos gerais, talvez tenha alguma dificuldade de funcionar com ele? Então, acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que vai ter dificuldade de funcionar com ele. Até porque, na minha opinião, o marketing ele vai funcionar melhor, com certeza, né? Não é nenhum achômetro. Com certeza o marketing vai rodar melhor, vai funcionar melhor para quem é mais leve e mais topa tudo e menos crítico. Sim, Eu acho que vai performar melhor para quem é menos crítico. entendo. Acredito que o marketing ele é para os menos críticos. Porque, na real, o que o marketing faz, né? Lá, não sei nem se tem mais no Netflix e tal, mas tem um filme que eu aconselho vocês assistirem, que é o Branded. É um filme antiguíssimo, Branded. Esse filme, ele fala sobre o início das marcas no mundo e tal, e a manipulação do marketing estratégico no mercado. E aí ele pega um pouco da influência, tu já deve ter lido A República de Platão, pega um pouco da influência desse livro, que Platão no livro fala sobre a massa, e sobre que a massa ela não pensa. Então, querendo ou não, essa questão de... Eu acredito que os críticos são a minoria e os não críticos são a maioria. Então, o marketing ele vem para impactar e para influenciar, com certeza, os não críticos. E para quem que a gente vende mais o Big Mac? Para os não críticos. Porque quem já é crítico talvez já não vai querer o Big Mac, porque ele já vai estudar o Big Mac, o McDonald's e vai entender, vai chegar num consenso talvez, não, isso não é para mim. E os não críticos vão comer Big Mac, talvez, influenciados pelo marketing desde a infância, porque tem um apelo emocional com o McDonald's. Isso não te incomoda? Hã? Isso não te incomoda? Olha, isso pra mim não me incomoda. Pra mim, né? Não me incomoda. Talvez pelo meu temperamento, por quem eu sou, pela minha personalidade. Porque eu tento, por mais que eu tenha muita responsabilidade com os meus negócios, com família e tal, então muitas vezes isso tira um pouco o meu mindset Disney. Mas eu tento muitas vezes trazer de volta o meu mindset Disney para eu viver mais leve. Então, muitas vezes eu não como McDonald's, por exemplo, mas tem horas que eu quero ir lá pra, sabe assim, deixa eu baixar as armas, deixa eu baixar a guarda e deixa eu ir lá comer um McDonald's e relembrar mesmo a minha infância e tal, e comer com os meus filhos aqui a batatinha molhando o ketchup. Então, eu vou te falar, tá, Rodrigo, eu tenho uma tendência muito forte de ser bem crítico e bem intolerante, mas muitas vezes, de forma intencional, eu tento baixar a guarda e ser menos crítico e ser vítima da influência, muitas vezes, de todas as marcas, do algoritmo, então, para tentar ser mais feliz. Olha que louco, né? Daria outro podcast esse assunto, né? Né? Nossa. Mas eu acho que é isso que as pessoas estão buscando, muitas vezes, mais leve, mais alegria, e por conta disso eu acho que elas são menos críticas e elas simplesmente assim, o algoritmo tá me mostrando, então deixa eu ver, se tá me mostrando muito churrasco é pra mim ir na churrascaria, então eu vou, entendeu?
Então eu sou apaixonado por marketing e apaixonado por algoritmo. Eu acho demais o quanto facilita a vida das pessoas. As pessoas querem conforto, então se o algoritmo tá me mostrando ali um anúncio de um boné da NBA, bah, que bom, eu vou comprar aqui, mais fácil. O problema é um sacrifício pelo conforto, né? O que te cobra isso. Com certeza. E te cobra. Não, com certeza tem um preço, com certeza a sociedade tem gastado mais financeiramente, tem se endividado mais, porque é muito mais proposta, muito mais anúncio. E isso tá escravizando também a galera a trabalhar mais, dupla jornada, tripla jornada para ganhar mais dinheiro, com certeza. É mais oferta, é mais desejo e mais consumo. Então tem um preço a pagar, com certeza. Mas, cara, é minha praia, né? Então eu sou apaixonado e eu tento muitas vezes nem olhar por esse lado e simplesmente fazer o meu trabalho e tentar pegar as marcas que eu tenho oportunidade de trabalhar e fazer crescer e chegar aos objetivos. Eu acho que essa é a minha missão. Jonatas, obrigado por participar do Juridicando, é um prazer tê-lo aqui. Show de bola. Muito obrigado também pelo convite. Pessoal, por hoje, Juridicando fica por aqui e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.